Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eduardo Ferruccio, eu sou estudante de psicologia, tenho 19 anos e hoje eu gostaria de estar falando sobre um tema muito importante que é sobre ouvir a si mesmo. Vamos ser direto ao ponto. Hoje eu estava caminhando, fazendo uma caminhadinha que eu faço de vez em quando e eu moro no interior. E o que isso me ensinou? Que o silêncio, pessoal, ele nos ensina a ouvir, certo? Você não necessariamente vai ter que ir pro campo para fazer a mesma coisa que eu, mas se permita parar um pouco. Eu e, e não tenha medo. É difícil. Eu também tenho dificuldade com isso. Não é uma tarefa fácil, entendeu? Eu não sou nenhum não sou nenhum, digamos assim, profissional em fazer essas coisas, mas eu tento, entende? E parece besteira, mas você já parou pra pensar quando foi a última vez que você parou realmente, sabe? Parar tudo, sabe? Porque às vezes a gente tá o tempo todo martelando uma coisa na nossa mente e seja lá o que for que você tá pensando, independente se tem um motivo ou não, joga isso tudo no limbo. Sério. Por um instante, é claro. Não, eu não tô falando pra você fazer isso pra sempre. Por um momento, assim, da sua vida e, e parar, sabe? Porque há pouco tempo eu estava me questionando. Eu consigo parar, sabe? É, pouco tempo, na real, pouco tempo. Eu consigo parar, sabe? Parar mesmo. E eu percebi que um parar não tem a ver com você não pensar e ficar, sabe, imóvel. Pelo contrário, você pode continuar até se mexendo e até pensando, mas é o parar de preocupação mesmo, sabe? É aquele parar de você apenas viver a vida, entende? Você ser na sua essência, como ser humano, sabe? E é uma coisa meio difícil de explicar, até porque eu ainda não tenho tanta experiência na vida, eu tenho só 19 anos, mas o que eu quero dizer é que você pode até pensar, você pode até estar em movimento, mas o que eu gostaria de que vocês tentassem é de se permitir apreciar o momento, se permitir vivenciar o momento. É uma capacidade que nós perdemos, é uma capacidade que o ser humano não se perdeu. A gente está tão imerso no nosso mundo de problemas, de conflitos internos, que nós não sequer paramos para ouvir o silêncio, para ouvir o que o silêncio tem a nos dizer. E não, eu não tô brisando. Não tô brisando. Cara, às vezes as coisas, sabe, elas se tornam insuportáveis. E quando eu digo isso é porque eu sou uma pessoa que pensa bastante. E é difícil a gente falar, cara, quer saber? Eu não acredito nas coisas que eu penso, sabe? É você deixar um pouco de lado aquilo que você acredita, é sair um pouco do seu mundo e se permitir viver o mundo como ele realmente é, sem as lentes que a gente coloca, certo? E isso nos permite ter uma visão mais ampla do mundo, entendeu? Não que você vai deixar de acreditar em tudo que você pensa. Pelo contrário, você vai reformular, você vai acrescentar ideias. É você permitir deixar um pouco as suas crenças de lado. É você sentir a vida. E a partir disso você ressignificar
trocar o seu pensamento, a sua consciência, não o seu pensamento, mas a sua consciência, entende? Porque a nossa imaginação não tem limites. Nossa imaginação não tem limites. E, em primeiro lugar, possível. É possível mudar e nós estamos sempre mudando. Nós temos pensamentos que muitas vezes eles voltam e voltam e voltam, mas isso não é determinante. Não é determinante. Primeiro que o futuro, ele é uma página em branco. E um pensamento, ele é um ensaio da nossa ação. Ele não é uma martelada final, certo? Então, entenda, você não é o seu pensamento. Você é a consciência que é por trás desse pensamento. Você não pode se rotular através dos seus pensamentos. Mas é óbvio que é através do pensamento que a gente vai criar novas oportunidades, novos caminhos, certo? Mas não se deixe levar por pensamentos ruins, por pensamentos que você se considera como aquilo, isso, blá blá blá. Não se apegue tanto às crenças, sabe? Que é importante você, na real, você ter uma você se observar. Porque é óbvio, nem eu tô falando aqui dos pensamentos disfuncionais, no caso, né? Pensamentos que, no caso, vão te trazer um desconforto, um pensamento que te faz mal. Só que o grande problema é que muitas vezes esses pensamentos a gente não percebe, por isso que é importante de você ir para terapia, porque não, assim, cara, eu foi um processo bem difícil para mim me entender e ainda a vida toda nós vamos aprender alguma coisa sobre si mesmo, só que é óbvio, é importante que você vá na terapia, mas se você não tiver como ir numa terapia, é importante você conhecer a você mesmo, entendeu? Porque nós somos cheio, a gente tem muitas crenças. Crenças essas que às vezes elas vão construindo o nosso mundinho, certo? Então assim, não estou falando que você tem que desacreditar de tudo. Não, não é bem assim. É você se permitir questionar, certo? Porque você precisa ter esses momentos de você parar, de você analisar, certo? O que o que certas coisas são pra você, entendeu? E como essas coisas elas te afetam, como elas te influenciam, certo? Então, quando eu digo você jogar no limbo, é você se permitir deixar um pouco aquilo que você acredita de lado. Você, né, falando de uma outra forma, você olhar de longe, entendeu? Se você se permitir, cara, eu posso estar errado, entendeu? Isso aqui pode estar me limitando, isso aqui pode estar me atrasando, certo? Mas, eu vou dizer aqui, cara, nem sempre é possível fazer isso sozinho. Procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo, certo? Porque, em primeiro lugar, se você estiver querendo olhar para o passado, é importante que você tenha muito cuidado, é, porque assim, a gente, quando olha para o passado, a gente consegue observar fatos, acontecimentos. Só que o problema é que quando a gente tenta fazer uma análise mais aprofundada, pode ser um pouco perigoso, pode ser um pouco. Porque a gente tende a inserir, às vezes, uma visão nossa, sabe? Não que a gente não. Assim, olhe pro passado, mas tenha muito cuidado, porque, querendo ou não, a gente pode acabar lembrando de experiências ruins e não sabendo muito lidar muito bem com isso. Por isso que é a importância de um terapeuta, certo? Mas assim, óbvio, não deixe de olhar pro passado, né? Mas tenha cuidado.
né? O passado são fatos, acontecimentos que nos moldam, mas isso não é, tipo, definitivo. Meu Deus, eu sou o meu passado. Entendeu? Não. Seu passado, te ele te influencia, mas você definitivamente você não é o seu passado. Entende? O passado, ele te influencia, com certeza. Não, as suas decisões, óbvio, é relacionável. Só que é importante você ter cuidado quando você vai olhar para o passado, certo? E é isso que eu queria falar nesse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um gostei, comentar, eu fico agradecido.